Botafogo agora. O campeão brasileiro poupou jogadores contra o Madureira e deu tricolor suburbano em Cariacica, no Espírito Santo. Dona? Exatamente, né? Com gols do Vagninho e também do Coutinho. Botafogo muito modificado, como você falou, né? Um time alternativo, até coloca alguns dos titulares no segundo tempo. Mas é um esboço do time que a gente viu dominar o continente, o futebol brasileiro na última temporada. Precisa definir logo o seu técnico. Não tem nem muito como julgar o que é esse início de temporada do Botafogo, porque existe, de fato, um atraso, né? O trabalho com o Leiria não andou. De fato, é um time desorganizado e hoje isso foi mostrado mais uma vez em campo. O Madureira sobe para 12 pontos, está na briga ali para tentar a classificação, né? São os 4 primeiros que vão para a semifinal e o Botafogo, neste momento, é o 5º. Quer dizer, tem um jogo a menos, é verdade, foram 8 contra 9 de alguns times. E tem um Falta o clássico jogo contra o Flamengo, Tem um clássico no meio de semana contra o Flamengo, né? O Flamengo vem mostrando aí um bom futebol, inclusive na Supercopa, na final da Supercopa foi bem superior contra o Botafogo. Quer dizer, é o reencontro. Reencontro. Aí não dá para poupar, hein? A questão é que o Flamengo tem um trabalho, uma continuidade com o Felipe Luiz. O Botafogo não. Arthur Jorge saiu, não tem o seu técnico ainda. Precisa montar um elenco que perdeu muitas peças, né? Principalmente no banco de reservas. E o trabalho do Leiria, por enquanto, é um trabalho com limitações, né? Um time, de fato, que mostra uma desorganização nesse Campeonato Carioca. Eu sei que o foco do projeto está muito mais em Campeonato Brasileiro, está muito mais em Libertadores. Mesmo assim, existe uma expectativa muito grande sempre com o Glorioso por conta da capacidade financeira, né? E tantas foram as saídas, né? Que o torcedor fala, mas alguém tem que chegar. Sim. E pede, a gente falou aqui do Rollheiser que vai para o Santos, né? Era uma disputa, uma queda de braço aí. Isso preocupa, né? Faltou o ok final do John Textor nessa negociação. O ok não veio. O Santos acabou sendo mais rápido e fechou com uma grande contratação. O Botafogo segue no mercado, está tentando a contratação do Santos Rodrigues, né? Que é um destaque lá também da MLS. E acho que a própria direção sabe que é necessário qualificar o elenco para o restante da temporada. Vamos ouvir o Leiria. Nós trabalhamos para o torcedor. Eles vêm ver os jogadores, eles vêm ver o trabalho que a gente faz. E nós trabalhamos também para o jogador, para que o jogador possa estar apto e em condições para apresentar um bom espetáculo e que o torcedor saia satisfeito. Então, como tu falou, o torcedor ele é movido pela paixão. E com certeza, quando o resultado ele é adverso, como vinha sendo hoje um resultado adverso, ele vai se manifestar com todo o direito, porque vem para ver o Botafogo com essa memória, né, ainda da temporada passada. Ele vem para ver esse Botafogo, ele acostumou na temporada passada a vencer, a fazer bons jogos, e isso com certeza com o tempo vai voltar a acontecer. E eu como técnico do Botafogo, neste momento eu sou o técnico do Botafogo, enquanto não chega um outro treinador, eu sou o técnico do Botafogo, eu sou responsável por essa equipe e assumo a responsabilidade em termos de rendimento e desempenho. Fala pessoal, beleza? Tô aqui interrompendo o vídeo de vocês só para lembrar de deixar o like, cara. Deixa o like aí, porque aí o YouTube entende que o conteúdo é bom e entrega para mais pessoas conhecerem o canal e o trabalho que a gente faz aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou da coletiva do Leiria. Parece que entende de futebol, nossa, um super entendido, super estudioso. Mas no campo mesmo, nada acontece, é um bando. Compartilha com amigos que não conhecem o canal ainda, se inscreva e ative o sininho para receber avisos sempre que tiver vídeo novo e tem vídeo toda hora aqui, Notícia do Fogão, tá? Temos 4 planos de membros, plano de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Ajuda muito aqui a gente a manter a estrutura que a gente tem e fazer um serviço de qualidade todos os dias com muito conteúdo. Somos o canal no mundo que mais posta horas somadas de conteúdo sobre Botafogo. Então ajuda a gente a manter esse trabalho firme e forte todos os dias. Vamos seguir com o react, que no final a gente conversa um pouco sobre Botafogo. E o Botafogo, que com o time misto perdeu o jogo e agora fica em risco a classificação à próxima fase do Campeonato Carioca. A gente tem 2 minutinhos, Pedro, só acho que dá tempo de você comentar, mas eu não quero deixar de passar no Botafogo. Não pelo placar em si, não pela situação do Campeonato Carioca nesse momento, mas porque, assim, o Botafogo hoje jogou com as reservas contra o Madureira, perde por 2-0, jogo em Cariacica, mas pela situação que se desenha. Poucas contratações, muitas saídas, agora alguns lesionados, e a incerteza da permanência do Leiria, por quanto tempo. Acho que o placar de hoje é o de menos nessa conta. Mas, assim, a situação do Botafogo me parece precisar de uma definição.
Não, o jogo de hoje é mais um antiproduto do Campeonato Carioca, time reserva, Cariacica, você quase que indo para lá por obrigação, ninguém quer estar lá, então é muito mais o Botafogo, como você falou, né, Dani? De planejamento. Eu acho que o Botafogo precisa olhar hoje, 9 de fevereiro, e precisa olhar para o dia 20 de fevereiro, sim, que é a Recopa, o jogo da ida contra o Racing em Buenos Aires, depois para o dia 27 contra a volta. A questão é, a Supercopa ela não pode ser a baliza para a sua temporada. A Recopa também não. Só que o tempo está passando e aí você disputa jogador com um rival nacional. O rival nacional, outro time nacional, você não ganha. O caso do Rolê que está indo para o Santos. O treinador, você não tem indicativo. O máximo que tem é que o técnico está fazendo entrevistas. Você vai começando a gastar minimamente a paciência. Só que ainda acho que o Botafogo tem um capital ali de que você pode acreditar que algo está sendo pensado, que não está um projeto exatamente jogado. A deriva. Só que o tempo passa do mesmo jeito que a gente vira para o Palmeiras do Abel e fala que sim, é pré-temporada, mas tem pontos sendo disputados, você pode ficar fora de uma fase final de campeonato carioca. Isso não vai pegar porque dentro do Botafogo me tem uma sensação que o técnico controla isso muito bem. Isso foi falado, foi verbalizado que o campeonato carioca não é algo importante. Ele já falou que são 11 meses e tudo mais, que não vai jogar. Corretíssimo. Mas é claro que você olha e fala... 30 de novembro, né? Ali você estava falando no título da Libertadores, os jogadores que saíram, parece que o mercado ainda não engatou, a janela vai fechar em algum momento também, ninguém quer perder uma Supercopa, depois perder uma Recopa também em casa, o jogo da volta no Newton Santos, é bom lembrar. Então tem só uma pulguinha ali atrás da orelha do torcedor que está olhando. Mas é compreensível de também não ter... Já o Leiria não vai ficar... Desculpa, mas a temporada do Botafogo não pode passar pela permanência do Leiria, mas sim pelo perfil do novo treinador. Pela definição, se sabe-se o que está buscando. Então, acho que é muito mais por isso. O jogo de hoje, até o Rubens Lopes deu uma entrevista agora, porque ele quer mudar o Carioca ano que vem. Mas, né? Porque é triste. Thiago, Monstro Sagrado, Marília, Godoy, primeiro Quesada, Marília. O Botafogo, ele foi vice-campeão brasileiro, campeão brasileiro depois e campeão da Libertadores. Né? Não, nem vice, lembra? Foi uma derrocada verdade, pré-Libertadores. O Grêmio foi vice, não foi? Foi o Grêmio. Ele foi o vice-moral. Boa. Foi o vice-moral. Que pode existir. Aí, cara, mudou tudo. E aí eu entendo por que muda, porque é SAF. Eu entendo porque é uma coisa diferente em relação a outras coisas. O cara é vendedor, o cara não tá nem aí. Pô, você acha que um time que é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, ele não tem treinador, ele não tá nem aí. Então, isso na cabeça do jogador, na cabeça da imprensa, mas como é que pode não ter treinador? Né? Com todos os problemas que tem Corinthians, que tem São Paulo, que tem Grêmio, que tem o Quinteiros, que tem outros clubes, né? Vasco, Fluminense, que ficou com o Mano, tem treinador. O Botafogo não. E aí passa mais uma vergonha. Pois é, eu entendo também que se tem dono, o dono não vai querer largar o negócio, né? Se tem dono... É que ele tem tantos negócios, então às vezes, né, quando você tem muito filho, tipo eu, tenho 3 filhos, você olha um, às vezes você olha o outro, às vezes estão os 3 juntos. O que eu acho é que não tem explicação razoável. E o Roberto razoável. Carlos, que tem 10? Não tem razão. O Leonardo, que tem 8. Os meus são pequenos. E ainda tem com um monte de mulher. Não, você só tem uma. E eu tenho 4, mas com 2. É menos mal ainda, filha. Você imagina só, você tem 11. Onde tá um? Não sei. Tá lá na posse. O outro tá não sei na onde. Assim, você faz chamada pra saber se você faz chamada. Não, mas eu acho que assim, não tem explicação razoável, porque o Botafogo sabia que ia ficar sem técnico desde que venceu a Libertadores. Estava claríssimo que o Arthur Jorge não ficaria. Ele deixou na entrevista, e imagino que internamente, muito mais. Ele não perdeu só o técnico, ele derreteu o Botafogo. Todo mundo foi embora ou voltou para outro time dele. Eu entendo também, isso é uma informação, até fiz uma entrevista nesse meio de semana, que o Botafogo acredita que o Campeonato Carioca, como foi no ano passado e tem sido nos outros anos, não é para ser disputado, é para você fazer testes e tal. Mas o que me parece é que o Botafogo não tem norte. Então, ou é o Tite, ou é o Mancini, eles já tentaram todo tipo de técnico. Rafa Benítez. Eu acho que é um desrespeito com a torcida do Botafogo, que se sente agora, como você falou, o time que voltou a disputar títulos, que quase foi campeão brasileiro, mas que, né, chegou a liderar. Você está num patamar desse, você não pode largar o negócio. A torcida do Botafogo, né? Que essa dia, a torcida do Botafogo, Agora estamos na ala VIP dos campeonatos. Aí começa o campeonato estadual. Que pensar disso? Não, é o que a Marília falou, porque ano passado, vocês lembram? O Botafogo foi campeão da Taça Rio, lembra? O 5º lugar.
Quinto lugar. É. E até para receber as medalhas lá, os caras não estavam muito afim, mas por respeito foram lá, porque... Mas o ano passado tinha explicação que o Botafogo estava tentando a pré-Libertadores, olhos para pré-Libertadores. Ele está com o mesmo pensamento, ele está meio que largando aí o Campeonato Carioca. Agora, o projeto ideal... Mas vamos lá, todo mundo tá, né? Todo mundo tá, Não, eu entendo perfeitamente, tá tudo certo. O próprio Carioca... O Flamengo tá, o Fluminense tá, o Corinthians tá com o Paulista, o Palmeiras largou com... Todo mundo tá. Daqui a pouco começam pra valer, A gente tá falando do Botafogo porque ele é o último campeão da Libertadores e brasileiro. Ele largou também, mas os outros clubes também largaram. Se você pegar os times, todos os times, bota o time reserva. A não ser num clássico. Ou não? Não, você tem razão. Agora... O projeto ideal é o trabalho longevo do treinador, pelo menos 2 anos aí. Não deu porque o cara foi parar. O cara quis ir embora, como o outro também quis ir embora, o tal do Luiz Castro. Agora, isso que você está falando com a Marília, a gente tem que concordar. Não pode, num ano de Mundial, que é o ano mais importante para o futebol brasileiro, para esses 4 que vão... Que agora é em junho, não é? Começa na metade de junho e metade de junho. Na metade de julho. Estamos em fevereiro, nem sei que dia que é hoje. Não é possível. Que dia que é hoje? Hoje é dia 9. Dia 9. Não tem um treinador. Março, abril, tem 2 meses e pouco. Aí depois não chora o leite derramado. E teve jogo do Campeonato Carioca em Cariacica, no Espírito Santo. E o Botafogo, cheio de reservas, viu o Madureira levar a melhor. Wagninho e Cauã Coutinho foram os nomes dos gols do tricolor suburbano, que venceu por 2-0. A gente buscou o jogo, a gente propôs o jogo, criamos a oportunidade, mas não efetivamos em gol. Mas agora a gente passa uma borracha nisso. Quarta-feira já tem um clássico pela frente. É um clássico que a gente quer jogar, quer ganhar. Isso mesmo, na quarta, o Botafogo já encara o Flamengo em jogo atrasado da 7ª rodada. O alvinegro é o 5º colocado na tabela do Carioca, fora da zona de classificação para as semifinais, com uma partida a menos. Vamos lá, é hora de falar do Botafogo, que também jogou na rodada. Jogou ontem o Fogão, hein, Rodrigo Brandão? Muito bem, Azevedo, vamos lá falar de mais essa derrota do Botafogo no Campeonato Carioca. Uma derrota que deixou os torcedores, pouco mais de 4.600 que compareceram ao Kleber Andrade furiosos porque esperavam uma boa partida, somado à vitória que colocaria a equipe no G4 da competição. O Botafogo jogou com uma equipe mista, composta por reservas, jogadores do Sub-20 e o Alex Telles. Este foi o único titular que começou a partida na tarde de ontem. O time não conseguiu furar a retranca montada pelo time do Madureira e acabou sofrendo 2 gols em contra-ataques que resultaram no placar final da partida. 2-0 para o Madura e o Botafogo se complica no Campeonato Carioca. Vamos primeiramente ouvir o técnico Carlos Leiria, que faz um breve resumo do que aconteceu no jogo de ontem. Temos um cuidado com as vigilâncias, acho que acredito que ficamos um pouco distante no jogo, inclusive os gols do Madureira saíram dessas situações de contra-ataque, né? Então o primeiro gol foi assim, perdemos uma bola em um passe e o contra-ataque deles, que é uma arma da equipe, acabou funcionando e eles abriram o placar. Isso muda um pouco o panorama do jogo, foi o que aconteceu, mudou, fez com que o Madureira pudesse jogar um pouco mais à vontade dentro da proposta deles e nós procuramos a nossa proposta de ter a bola, de conseguir entrar no campo deles, de gerar os espaços que eles nos permitiam às costas. Depois, mesmo com a troca entre a saída do Marcelo e com a entrada do Lindoso, permaneceu um cenário parecido. Assim, de uma forma resumida, o que foi isso? Aí, portanto, a palavra do Carlos Leiria. Essa foi a 4ª derrota do Botafogo em 8 jogos. A equipe é a 3ª que mais perdeu no Campeonato Carioca. Só não perdeu mais que Portuguesa e Bangu, os 2 últimos colocados. É uma campanha de 4 vitórias e 4 derrotas em 8 jogos. A situação do time é a seguinte, Zé. Botafogo tem 12 pontos, perdeu uma posição, hoje ocupa a 5ª colocação e pode perder mais uma em caso de empate ou vitória do Sampaio Corrêa sobre o Vasco no jogo que completa a rodada hoje à noite. Restam 3 jogos para o Glorioso, 2 clássicos, o primeiro contra o Flamengo no jogo atrasado que vai acontecer na quarta-feira agora, mais um contra o Vasco na última rodada e, entre eles, a partida contra o Boa Vista. Quarta-feira, portanto, tem esse duelo contra o Flamengo no Maracanã e o Carlos Leiria terá o time completo, ou quase completo, né? A gente ainda depende de uma avaliação do Bastos, que saiu lesionado na última partida contra o Nova Iguaçu. O Serafim começou jogando ontem, atuou ao lado do David Ricardo, que fez a sua estreia, ou seja,
Substituto para o Bastos a gente já tem. A gente ainda não tem uma informação mais precisa quanto às situações do Vitinho e do Arthur. A tendência é que eles ainda fiquem de fora contra o Flamengo e fica a expectativa da estreia do Juan Cruz, que até quarta já deverá estar regularizado. Então é isso, Azevedo. Mais uma derrota no campeonato. A situação ainda não é desesperadora, mas o torcedor cada vez mais desconfiado e cobrando a diretoria, porque até o momento nada de treinador no fogão. Valeu, Zeve. Pois é. Valeu, Rodrigo Brandão. E resultados como esse de ontem acabam aumentando a pressão, né, o Gabriel? E a pressão vai reduzir, a cobrança vai diminuir quando o Botafogo anunciar um treinador. Enquanto não anunciar, vai ficar uma cobrança mais pesada. Eu até acho que montagem de elenco, você pode aproveitar ali o limite da janela. Você não precisa sair correndo. Eu acho que o Botafogo pode sim esticar até 28 de fevereiro para contratar bem, contratar jogador bom. Pode parecer algo contraditório, mas quanto mais dinheiro você tem, fica também um pouquinho mais complexo para você contratar, porque você não busca qualquer jogador. Você passa a buscar o jogador mais caro, o jogador mais desejado. É um cara que tem contrato no clube, não é tão fácil de conseguir a liberação e você esbarra em algumas situações. Não é porque tem dinheiro também que vai sair jorrando grana por aí. Agora, por outro lado, a questão do técnico, ela já traz um prejuízo imediato, que é a preparação que deveria estar acontecendo com esse técnico andando com a filosofia de jogo dele, conhecendo os jogadores, entendendo onde a equipe pode render melhor, onde não pode. Cara, assim, sai o Arthur Jorge, chega um outro técnico, que seja o Roberto Mancini, o Tite ou o Vasco Matos, pouco importa. Esse treinador chega com a ideia dele, com a visão dele de futebol. Isso leva um certo tempo até você encaixar. E esse tempo está sendo jogado no lixo, porque o Botafogo não conseguiu encaixar com o Carlos Leiria. O Carlos Leiria não demonstrou até aqui uma capacidade de conseguir dar a essa equipe o mínimo de estabilidade. Eu acho que a galera nem cobra tanta evolução, você viu? Com esse time aí, meio sub-23, meio elenco principal, a galera cobrava pelo menos um certo equilíbrio. O Botafogo não consegue isso. Perder pro Madureira, é claro que deixa o torcedor irritado. E essa irritação, repito, ela só passa quando o Botafogo anunciar o treinador. Cada dia que não anuncia, a galera vem cobrar, porque o torcedor entende de maneira acertada que nem todo ano é um ano santo em que chega um Arthur Jorge da vida, encaixa e a equipe consegue engatar com o treinador no meio do ano. Cara, eu eu vi hoje um vídeo do querido Stepan Essessian, onde ele, uma cara desanimado, assim, um abraço Stepan, já esteve aqui com a gente. Assistiu o jogo do Botafogo. Não quero reclamar não, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, mas alguém viu o texto por aí? Tava reclamando da ausência de um treinador, da demora nesse planejamento do Stepan, né? Eu acho que é uma sensação meio do botafoguense em geral, né? É óbvio que o Carioca não vale muita coisa, mas ficar expondo o torcedor também a esse nível de atuação, a derrotas pra Madureira, Sampaio Corrêa, isso vai irritando sim o torcedor, porque percebe que no planejamento do Botafogo algo muito claro não está sendo bem feito, que é a busca por um técnico. É óbvio que daqui a pouco o Textor pode anunciar um grande nome, o Roberto Mancini, por exemplo, ele engatar um grande trabalho e lá no final do ano o Textor vai de novo bater no peito e dizer assim, olha, deu certo, o que eu fiz deu certo. Mas assim, não sei se todo ano essa situação vai encaixar, não sei se todo ano isso vai ser favorável. Tem que torcer também para no próximo ano, se o treinador for bem, que ele não saia do Botafogo, né, para não ter que ficar buscando outro técnico. Mas mesmo isso tem que acontecer, eu não vejo também por aí. A temporada começa em abril. Não sei, Azevedo. Realmente a temporada, os jogos mais importantes, eles começam em abril sim. Isso o Textor tem razão. Mas para você chegar bem nos jogos importantes, é legal que você tenha um treinador já trabalhando. Não é todo ano que o Flamengo vai demorar a encaixar o treinador. Não é todo ano que o Palmeiras vai ter um trabalho um pouco menos efetivo como o ano passado. Tem outras equipes se reforçando, gastando dinheiro, Internacional, Atlético Mineiro. Vai ser todo ano que o Botafogo vai conseguir aproveitar essa curva e ter um crescimento recorde com um técnico que chega no meio da temporada. Acho que nesse ponto o torcedor tá reclamando e tá com razão. Não é nem tanto pelo resultado, mas é por um planejamento que claramente não tá sendo bem feito. Pois é. Olha aqui, a rapaziada participando. O Fábio Júnior tá aqui. Azevedo, você que é um jornalista experiente, muitos anos na profissão, verdade. Comecei com 20 e poucos anos, viu, Fábio Júnior? Uma pergunta. Antigamente os jogadores reclamavam do clima. Ele tá perguntando se os jogadores reclamavam do clima. Hoje se coloca o jogo às 4 da tarde e reclama. E se for às 9 da noite, também reclama. Ô Fábio, eu acho que assim, é toda questão de bom senso, né? Gabriel falou, ele concorda comigo. Na minha opinião, Bruno Azevedo, o jogo das 4 é o melhor horário do planeta, porque você chega cedo em casa, né? Se quiser ainda fazer um programinha final de tarde, né? No início de noite, melhor dizendo, você vai fazer. É o melhor horário. Só que aí eu estaria sendo egoísta se eu falasse por mim. É o que o Gabriel falou, o ar-condicionado do Maracanã gela pra caramba, irmão. Até demais. Né? E a gente lá em cima analisando o cara que tá suando bicas.
E eu acho que um jogo às 18 horas é um horário tranquilo, o sol já foi embora, né? A temperatura já está um pouco mais amena. 9 da noite, talvez aceitável, porque você sai do estádio ainda com transporte público funcionando, etc e tal. Eu prefiro às 8, né? Eu acho 9h45 também de um mau gosto tremendo. Mas são situações da TV, né? Difícil lutar contra isso, né, cara? Salve, meus amigos! A semana definitiva e, ao meu ver, tensa. Tá legal? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Botafogo. Caralho, irmão, porra, não esperava... Porra, a dor de cabeça com o Botafogo logo de cara. A gente ganhou a Libertadores tem 2 meses. Porra, tem 2 meses que a gente ganhou o Brasileiro também, exatamente 2 meses, né? Porra, mas enfim, né? Vambora, né? Tem muito o que fazer. 2 não, né? 2 meses, é isso mesmo. Vambora, rapaziada. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Bom, gente, é uma semana de clássico, né? Botafogo e Flamengo. E é aquilo que eu falo. Eu sou um cara que eu não me importo do Campeonato Carioca, li alguns comentários no último vídeo, né? Discordo respeitosamente de algumas pessoas que falam, Brown, Carioca vale sim, Carioca é importante, né? Há alguns anos o Botafogo só tinha um Carioca para disputar, pois é, esses tempos mudaram, né? Agora, o que não dá é para se desmoralizar no Campeonato Carioca, tá? Isso é o mais importante. Uma coisa é você deixar claro que você não está priorizando essa competição, e na minha opinião não é nem deixar claro que não está priorizando. Para mim o Botafogo deveria deveria deixar claro que está desprestigiando completamente essa competição. É o que eu penso. Eu achei perfeita a fala do Felipe Luiz, dizendo, se um desempenho ruim ou a perda de um título carioca custar o meu trabalho, azar. Não tô nem aí. Eu não vou estourar a minha equipe no campeonato estadual só para dizer que eu ganhei um troféu. Tá? Que foi basicamente o que o Tite fez no ano passado com o Flamengo. O Tite colocou carga máxima para ganhar um campeonato, né, para ser campeão do Campeonato Carioca, e colocou time alternativo para jogar a Libertadores e na estreia tropeçou. Então, assim, é uma coisa que eu abomino. Por isso que eu não quero que o Botafogo vá adiante no Campeonato Carioca. Mas, repito, uma coisa é não priorizar, uma coisa é não ligar. Uma coisa é, jogou com um time alternativo, com a molecada, e perdeu de 2-1 do Madureira. E perdeu de 1-0 do Volta Redonda. Perdeu de 2-0 pro Maricá. Dane-se, de verdade. Agora, não dá pra chegar contra o Flamengo e tomar uma porrada, tomar uma goleada. Não dá pra ter o desempenho pífio que teve, por exemplo, na Supercopa, que não é o Carioca. A Supercopa é importante. Não dá pra ter a preparação que está tendo, que se está tendo no Campeonato Carioca, completamente tenebrosa, faltando 2 semanas para mais um título que o Botafogo não tem, que é a Recopa. O Botafogo disputou essa competição uma vez, em 1994, contra o São Paulo, e foi vice-campeão. Então é uma possibilidade de título inédito para o Botafogo. Sabe, a Recopa é um título interessante para o Botafogo se conquistar. De um Racing que pode ter se desmanchado, perdeu muitos jogadores, né? Acho que uns 3 ou 4, né, principais ali foram embora, mas o Racing está bem nesse início de temporada. Então o Botafogo vai enfrentar uma equipe que está melhor que ele. Tá? Principalmente com o Leiria no comando. Mas não adianta só reclamar do Leiria, rapaziada. Não adianta. Se o Leiria tem autonomia para fazer o que ele está fazendo, substituir jogadores só com 40 do segundo tempo, como fez contra o Fluminense, colocar o time para jogar em Moça Bonita, o time titular, e perder o Bastos e o Arthur. Se ele tem essa autonomia, porque ninguém acima dele numa hierarquia, ninguém, digamos assim, está o corrigindo, né? A transição está sendo o Carlos Leiria, que é um cara que há pouco tempo foi demitido do Sub-20 do Resende. Tá? Então a culpa não é do Carlos Leiria. O Carlos Leiria está ali, está trabalhando, né? É quem foi designado para isso, né? Chamaram, ele foi. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele e falou, agora você é o técnico do Botafogo, né? Enfim, a grande questão é que o Botafogo não está tendo planejamento para esse início de ano. E repito, isso é muito diferente. Repito, eu tomo porrada aqui às vezes e caguei, cara, de verdade. Não me importo em nada, né? Vou na arquibancada, vou nos jogos, né? Todo mundo sabe o quanto que eu sou presente, assíduo nas partidas. Mas, para mim, dane-se o Botafogo perder pro Madureira. Dane-se, de verdade. O que me importa é a postura. O que me importa é o desempenho. O que me importa é o Botafogo, assim, ter planejado
colocar os titulares contra o Nova Iguaçu e Moça Bonita e num gramado decente em Cariacica, não tá nenhum tapete, né? Mas tá decente, tá ok. Né? Você escalar o time alternativo. Qual é o sentido? Qual é a lógica? Qual é o planejamento? E agora, cara, o Botafogo vai jogar contra o Flamengo, né, de uma maneira que eu não esperava mais ver o Botafogo se comportando, nem mesmo em estadual, sabe? Eu não esperava nunca mais ver o Botafogo se comportando, né, jogando a moda Valentim, a moda Jair Ventura, a moda Barroca, né, que era, né, Barroca nem tanto que ele tocava a bola, né, mas enfim, é outro papo. Mas vocês entenderam, né? Jogar com a bunda no gol contra o rival. Irmão, rival, você entra numa batalha contra o rival. Rival você quer trocar com ele, né? Você quer cair na porrada com ele, no bom sentido, dentro da bola, né? Dentro do campo. Você não quer ficar se defendendo apenas e esperando o gongo bater para rezar que teve empate técnico. Não é isso, irmão, né? Isso era uma realidade que me dava nojo. Nojo. Eu tinha mais nojo disso, desses jogos em que o Botafogo saía, caralho, aliviado por ter empatado com um rival, com um adversário de alto nível. Eu me sentia mais enojado com isso do que com o jejum de título, eu juro por Deus. Tá? Então, assim, honestamente, eu não queria ver isso acontecendo, mas essa falta de planejamento, o jeito que o Botafogo está largado no planejamento, né? Entenda largado, né? Não é que abandonou, né? Também não sou, eu já falei que eu não sou 880 e eu tomo porrada dos dois lados, eu não tô nem aí pro que uma galera ignorante, né? Que sempre gosta de chegar com pedrada aqui. Pensa, as pedras não atingem, né? Não tem como ultrapassar o celular. Mas o que eu penso de verdade é que, independente do... Pô, o time vai ser montado com planejamento, com cautela, o Botafogo tá querendo contratar um técnico de renome, ok, mas se prepare para isso, certo? Por uma série de fatores. Primeiro, o Carioca não vale, né, de absolutamente nada. Mas você tem clássicos que você não pode se desmoralizar. Segundo, que o Botafogo logo de cara teve duas finais importantes, já perdemos uma e perdemos muito mal. A questão não é perder, irmão. A questão não é perder um clássico, correto? A questão é da maneira que perdeu, da maneira que se portou. Sabe, jogadores muito desconcentrados, muito aquém. E é lógico, né? Não estavam ali preparados para o embate. O Botafogo não se preparou para a Supercopa. Sabe, o Botafogo como um todo. Vai ter a Recopa, certo? E aí, quando você começa mal, e ainda mais com a imprensa dando porrada, sabe que a torcida do Botafogo cai muito em pilhas de imprensa, e aí o Texas fala o ano só começa em abril, e aí, vai murchar um ambiente para manter o ingresso caro e o Botafogo jogar jogar com público vazio, com casa vazia no início do Campeonato Brasileiro? Tem a integridade da marca também, rapaziada. Tudo isso conta muito, sabe? Então não é largar o clube, não, em abril, não, cara, você tem que se preparar. Ainda mais porque de abril a dezembro, irmão, vai ser uma paulada, irmão. É jogo de brasileiro atrás de jogo de Libertadores, de Copa do Brasil, e de início de terceira fase, e Super Mundial de Clubes, e volta dos Estados Unidos para jogar no Recife contra... Cara, então vai ser uma loucura. Se o Botafogo não tiver preparado, é aquilo, cara, bastava um pouquinho de capricho, irmão. Completamente natural o Botafogo demorar para contratar um substituto para o Luiz Henrique, porque não é fácil contratar. Completamente natural o Botafogo demorar para contratar um substituto pro Almada, porque não é fácil contratar. O Botafogo está gastando grana nessa janela, é bem verdade, né? Acho que dá para entender um pouco essa demora, só que era só capricho, irmão. Era só caprichar. Pô, eu quero um técnico só em março, porque o técnico ideal que eu tenho só vai ter em março. Contrate uma comissão. Inclusive, era um planejamento do Botafogo no ano passado. Tá? Existia, inclusive, uma possibilidade do Fábio Matias voltar. Mas aí ele foi para o Juventude. Se o Botafogo estava planejando remontar uma comissão técnica fixa, interina, por que não fizeram isso? Que falta de capricho bizarro, cara. Deixa o Leiria, que é um cara completamente despreparado, cara. Completamente. Por um técnico sub-20 comandar o time profissional por 2 semanas que seja, irmão, o diagnóstico sobre ele tem que ser o melhor possível. Porque é outra realidade, é outra prateleira, é outra responsabilidade. Agora é isso. O Botafogo perdeu um tempo de planejamento de transição em todos os sentidos. Não é só na bola. É na parte física, é na parte da fisiologia, é na parte do planejamento, é na parte da rotina.
Tudo isso está se perdendo, irmão. E quando o treinador novo chegar, e a gente não sabe se ele vai... Por isso que eu tô falando que a semana é decisiva por isso. Porque eu acho que o Botafogo vai perder o jogo na quarta-feira pro Flamengo. Não sei se vai tomar uma porrada, mas vai jogar retraído. Vai perder, aumenta a pressão. Naturalmente, se apressa a chegada de um novo treinador. E quando esse treinador chegar, quando ele chegar a gente não sabe, ele vai ter muito trabalho. Porque a transição não existe. E é aquilo, cara. Uma coisa são as dificuldades, outra coisa são os erros que você justifica. Pô, não dá pra fazer isso por causa disso. Pô, tem que ter paciência com tal parada. Eu entendo completamente, eu não sou um irracional, tá? Mas tem coisa que é muita falta de capricho, cara. Muita. A gente sabe disso. Bom, pessoal, então é isso. Concordo muito com o Brownie. A gente não tem que ser esculachado, por exemplo. Corremos um grande risco de pegar o Flamengo quarta-feira e tomar uma varetada sinistra. Mas muito, muito sinistra. Tomara que eles se poupem, porque se eles vierem com tudo, esse time do Leiria aí é de 4-5 para cima. Então, o ruim do Carioca é se você for desmoralizado. Agora, Taça Rio ou semifinal de Carioca, ganhar ou não ganhar, dane-se. Felipe Luiz está certíssimo. Se eu tiver que perder meu cargo por não ganhar o Carioca, dane-se. Não vou expor meus jogadores, não vou desgastar meu elenco com isso não. Corretíssimo. Agora, quem pensa, como o Texel pensa, que o ano começa, realmente o que importa no ano, os jogos que importam, começam em abril, nós teremos que usar janeiro, fevereiro e março como pré-temporada. Passou janeiro, tá passando fevereiro. A pré-temporada vai ser quando? Vai ser em abril? Durante esses jogos que é o pega pra capar? Tá errado, tá? Tá atrasado sim. Se existe um planejamento, que eu começo a duvidar já disso, se é que existe um planejamento, ele está muito atrasado, tá bom? Ó, fico por aqui, pessoal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar no canal do Estilo Fogão. Área de membros, 4 planos, tem de 3, de 5, de 15, tem valores maiores para quem ganha em dólar, euro, libra e converte para real, fica baratinho, né? Então, vocês ajudam demais a nós seguirmos como o canal de notícias do Botafogo, opinião sobre o Botafogo, análise do Botafogo, que mais posta conteúdo, horas de conteúdo por dia no mundo. Desafio alguém a trazer para mim aqui o link de um canal que posta mais horas de conteúdo do que a gente, tá bom? Pessoal, fico por aqui, obrigado pela audiência, pela moral, tamo junto e até o próximo vídeo.